Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para juntos estarmos aprendendo do Senhor. E como nós mencionamos no domingo, queremos estar falando nesta oportunidade acerca da última lição bíblica dominical, que era para ter sido ministrada no último domingo, mas não foi possível. Mas hoje queremos então estar ministrando a lição de número 10. Se você quiser me acompanhar, eu quero ler o texto a leitura bíblica em classe, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Pega a sua Bíblia, ou quem lembrou de trazer a revista, pode me acompanhar na revista. Filipenses capítulo 4, e o versículo de número 1 ao versículo de número 7. Diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos ao título da lição. O título do assunto desta oportunidade é a alegria do salvo em Cristo. Este é o tema do assunto que vamos estar ministrando e falando aos irmãos nesta oportunidade. E a palavra-chave que o comentador da nossa lição ele coloca para nós é a alegria. Então vamos estar falando exatamente deste assunto, a alegria. E o que vem a ser alegria? Segundo o que consta, entendemos que é um estado de viva satisfação, é um estado de contentamento, regozijo, júbilo. Isto é alegria. E Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele fala da importância disso. Alegria é uma pessoa. Interessante isso. Eu estava pensando sobre isso, que alegria, isso é esse estado que nós entendemos que é alegria, esse estado de satisfação, nós encontramos só na pessoa de Jesus. Se reentendermos, se nós realmente reconhecermos Jesus como o Senhor da nossa vida, obviamente nós vamos obter a verdadeira alegria. E a alegria então é isso, é, na verdade, nada mais, nada menos do que você ter o Senhor Jesus. Isso é uma verdadeira alegria. Mas vamos à lição, porque ela nos traz muita coisa interessante. E eu quero compartilhar então com os irmãos. O texto áureo, olha o que diz o texto áureo, está aí no telão,
Os irmãos podem acompanhar. O texto áureo, que é Filipenses 4:4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Veja bem que o versículo está falando regozijar em quem? Regozijar no Senhor. Então, a alegria, amados, quando eu estava estudando isso aqui, eu parei para pensar sobre isso. A alegria, ela flui do Senhor. A alegria é no Senhor. Ela vem do Senhor. Eu não sei se você já deva ter ouvido antes de eu concluir o versículo, o textuário. Talvez você já ouviu como eu já ouvi. Alguns por aí dizendo, a alegria está dentro de você. Ela está dentro da pessoa. Não, eu descubro que não. Ela vem do Senhor. Ela não está dentro de nós. Ela vem de Deus. A alegria vem do Senhor. Então, por isso, olha o que diz o texto áureo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, vamos entender isto. Vamos parar aqui para pensar um pouquinho sobre isso. A alegria, ela vem do Senhor. A alegria, amado, é um comportamento. Isso não está na revista, mas eu posso dizer isso sem medo de errar. A alegria é um comportamento, é uma atitude. Eu disse que a alegria é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Então a alegria vem do Senhor. Ela vem da parte do Senhor. Nós alcançamos no Senhor. Por isso que, senão Paulo não teria escrito isso em Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor. Senão ele poderia dizer, regozije nas finanças, regozije na sua casa, regozije nos seus bens. Mas aqui Paulo está dizendo, regozijai-vos no Senhor. Só existe alegria no Senhor. A palavra de Deus, ela é muito clara. Só existe satisfação plena no Senhor. Quem não tem o Senhor, quem não possui o Senhor, não pode dizer que tem satisfação plena, que tem alegria plena. E é por isso que Paulo diz, regozijai-vos no Senhor. É no Senhor que nós obtemos a satisfação plena. Por isso, amado, que existe uma canção, quase que não é cantada mais no nosso meio, mas eu acredito que encaixa muito bem aqui, que diz, quem tem Jesus, tem tudo. Quer dizer, quem tem Jesus, em outras palavras, quem tem Jesus tem a plena satisfação. Quem tem Jesus tem a plena alegria. E é isso que Paulo está dizendo, regozijai-vos. Ele não está dizendo regozijar em outra coisa, a não ser no Senhor. Fantástico isso, lindo isso, maravilhoso isso. Continuando, a verdade prática. Olha o que diz a verdade prática. Em tempos trabalhosos e difíceis, somente a alegria do Senhor pode apaziguar a nossa alma. Vamos ler juntos, está aí no telão. Vamos lá? 1, 2 e... É verdade ou não é isso? Pura verdade. Está entendendo? Por isso a coisa vai se encaixando. Por isso que eu disse que a alegria tem que estar no Senhor, tem que vir do Senhor, a verdadeira alegria, a satisfação plena. Amado, sabe por que hoje existem muitas pessoas no nosso meio insatisfeitas? Nunca vi uma geração de pessoas insatisfeitas como nós temos vivido ultimamente. Crentes insatisfeitos. Irmão, o que tem de crente insatisfeito? Insatisfeito com ele mesmo, insatisfeito com a vida, insatisfeito com tudo. Insatisfeito com a igreja, insatisfeito com o pastor, insatisfeito com o ministério de louvor. É uma insatisfação terrível. Vamos pensar um pouco. Por que disso? Porque está fundamentando a sua satisfação, a sua alegria em coisas efêmeras. É verdade. Está baseando a sua alegria em coisas que não traz alegria. Quem traz alegria, amado? É o Senhor. Então eu tenho que basear a minha alegria no Senhor. Ele não decepciona ninguém não, querido. Ele não frustra ninguém não. Pelo contrário.
Então, por isso que a verdade diz, em tempos trabalhosos e difíceis, e nós estamos vivendo esse tempo, não há de negar, estamos vivendo tempos trabalhosos e difíceis, como diz 2 Timóteo capítulo 3, Paulo escrevendo, diz que esses tempos, na verdade, é tempos difíceis, onde os homens são amantes de si mesmos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, traidores, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Lá Paulo diz. E é o tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis e tempos trabalhosos. Em meio a esse contexto todo, assustador e assombroso que estamos inseridos nele, o que temos que fazer, igreja do Senhor? É exatamente olhar para o Senhor Jesus unicamente e buscar nele a satisfação plena, a alegria dele, para que nós possamos apaziguar a nossa alma, porque senão nós vamos entrar num estado de aflição e de angústia, e muitos estão entrando para o lado da depressão, muitos têm deixado que a vida, que este sistema e que este mundo e tantas coisas tire, roube dele a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Por isso que vivemos em meio a uma geração de pessoas insatisfeitas. E de repente eu falo a pessoas aqui nessa noite, quem sabe está vivendo assim, uma insatisfação sem fim. Então é noite da gente rever isso, da gente olhar para dentro de nós e ver, ei, calma aí, olhar para você e falar para você mesmo, em que você tem depositado a sua fé, a sua vida, enfim, em quem você tem confiado, baseado a sua vida cristã. Vamos lá. É por isso que eu disse domingo aqui, nós não tivemos como ter essa lição domingo devido ao velório da irmã Maria Mascarenha, e eu pensei, nós não podemos ficar sem ministrar essa lição, e por essa razão que nós estamos falando, e os irmãos acham que já deu para perceber que o assunto ele é muito atual, como todas as lições desse trimestre que nós estamos estudando da CPAD, que são lições que enriquecem muito a nossa alma. Então vamos à introduçãozinha. A introdução, olha só, eu ainda estou na introdução. A gente empolga e às vezes... Vamos lá, a introdução diz assim, alegria e regozijo e contentamento são expressões comuns ao longo da epístola de Paulo aos Filipenses e, paradoxalmente, elas revelam o coração do apóstolo na prisão em Roma. Paulo não se desesperou com seu cativeiro, mas alegrou no Senhor. Imagine, algemado, a história bíblica diz que Paulo estava algemado no calabouço, preso, e ele escreve isto. Oh, glória a Jesus. Imagine, amado, isso tinha que sair da alma mesmo, tinha que sair lá do profundo, do sentimento verdadeiro. Porque imagina, preso, num calabouço, numa prisão, jogado ali, e ele começa então a escrever esta carta e envia à igreja de Filipos, dizendo, olha, regozije no Senhor. Continuando, vamos lá que eu tenho muita coisa interessante aqui. Paulo não deixou se abater com as tribulações do seu ministério, pois nelas ele via a providência amorosa do Altíssimo. Quer dizer, Paulo, aquilo que eu disse no início, os irmãos conseguirem seguir o meu raciocínio, os irmãos vão entender aonde que a gente vai chegar nesta noite. Paulo, ele entendia, ele já pôde compreender que tudo o que acontecia na vida dele era providência divina, providência de Deus. E ele baseava a sua alegria não na circunstância que estava acontecendo com ele. Qual era a circunstância aqui? Prisão. E ele não baseou a sua alegria numa cadeia, numa prisão. Pelo contrário, ele baseou a sua alegria no Senhor. Como? Eu estou aqui, eu penso que ele estava lá na prisão dizendo assim, eu estou aqui por amor ao nome do Senhor. Se eu estou preso, estou sofrendo, é porque o Senhor tem um propósito em tudo isso. Eu sou teu servo. Olha, irmão, então a alegria dele baseava nisso. E não na circunstância. É o inverso que acontece conosco hoje, não é mesmo? Porque nós baseamos a nossa alegria na circunstância que nos envolve. Se as coisas estão indo tudo bem, glória a Deus, aleluia, na igreja, participa e dá glória a Deus. Mas se as coisas vão mal,
Tem crente bipolar, você sabia? Hoje, crente bipolar. Muda de comportamento à medida das situações que ele está vivendo. Bipolar espiritualmente. Muda de comportamento assim, que assusta. Uai, mas ontem ele estava na igreja, aleluia, glória a Deus, e hoje porque baseia, fundamenta a sua satisfação e a sua alegria em coisas que não traz a satisfação e a verdadeira alegria. E Paulo, ele aprendeu isso. Então vamos lá, primeiro tópico. Próximo slide. A exortação à alegria e firmeza da fé. Interessante isso. A alegria de Paulo. Continuando o raciocínio. Em que ele baseava a sua alegria? Olha só, o primeiro versículo do capítulo 4, se você está com a sua Bíblia aberta, ou estiver aí com a revista, eu quero lhe chamar a atenção quando no versículo 1 do capítulo 4, ele inicia a sua carta dizendo assim: portanto, essa palavra portanto, quem esteve na escola bíblica dominical no domingo, sem ser esse que passou, anterior, que nós falamos sobre, os irmãos devem lembrar, os inimigos da cruz de Cristo, confrontando os inimigos da cruz de Cristo, lembra? Foi a lição, inclusive nós demos uma pincelada na ceia à noite, porque achei fantástico aquilo, quando Paulo fala ali dos inimigos da cruz de Cristo. Lembra-se, quem participa deva lembrar. Por que eu trago isso à memória dos irmãos? Porque esse capítulo 4 é sequência do capítulo 3. Os irmãos bem sabem que a Bíblia foi dividida em capítulos para facilitar para nós na hora da leitura. Mas, na verdade, os originais não existe capítulo. Ela é sem capítulo, ou seja, é um texto só. Então, quando aqui no início do capítulo 4 diz assim, portanto, essa palavra portanto, eu disse, é a continuação do capítulo 3, quando o apóstolo trata do perigo dos inimigos da cruz. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, a minha alegria, ele diz, a minha alegria e coroa é saber que vocês estão firmes no Senhor. Queridos, aqui Paulo diz aos crentes que a alegria dele e coroa era saber que eles estavam firmes no Senhor. Está aí no verso 1. A permanência dos filipenses, dos crentes da igreja de Filipenses no Senhor, a permanência em Cristo, enchia o coração do apóstolo Paulo de satisfação e de alegria. Por isso ele escreve então, direcionado àquela igreja, combatendo o orgulho e qualquer outro sentimento que porventura estava assolando o coração de alguns ali na igreja de Filipos, que é tanto no versículo 2 ele cita o nome de duas mulheres. Ele fala de Evódia e ele fala de Sintique. Eu vou falar quem eram essas mulheres e o que estava acontecendo no coração dessas duas mulheres. Olha, mas antes, observe que Paulo exorta aos irmãos a permanecer firme na fé. Voltando ao capítulo 3, Paulo estava mesmo dizendo, olha, eu não quero que vocês se tornem inimigos da cruz de Cristo. Eu não quero que vocês se tornem inimigos da cruz de Cristo. O que é inimigos da cruz de Cristo? Eu falei aqui no domingo à noite na ceia, nós ministramos aqui, quem são os inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo é aqueles que professam uma coisa, vou resumir, aqueles que professam cristão e negam com as suas ações que é um verdadeiro cristão. Ele se torna inimigo da cruz de Cristo. Então aí ele escreve dizendo, olha, irmãos filipenses, a minha alegria e coroa é saber que vocês estão firmes na fé. É que vocês permanecem firmes na fé. Por quê? Porque vocês fazendo isso, vocês vão combater aqueles que se tornaram inimigos da cruz de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então a permanência dos crentes ali de Filipos trazia satisfação para o apóstolo Paulo e isso se tornava-lhe coroa. Próximo, alegria nas relações fraternas. Agora que eu vou entrar na questão de Evódia e Sintique. Nem tudo, porém, amado, era maravilhoso naquela igreja. Como eu disse, existia duas mulheres ali
que estavam com problema de relacionamento uma com a outra. É bom dizer que a história nos diz que Evódia e Síntica, de certa forma, essas duas mulheres estavam perturbando a comunhão da igreja, expondo a saúde espiritual do rebanho. E Paulo sabia disso, mesmo preso, amado, as notícias chegavam para Paulo. Mesmo na cadeia, Paulo sabia do que estava acontecendo. Além de Deus revelar a ele, com certeza as cartas chegavam, cartas eram escritas. À medida que ele enviava a carta, ele também recebia cartas da igreja. E ele sabia, e ele ficou ciente de que na igreja de Filipe estava tendo um problema de relacionamento. Até parece que acontecia isso só naquela época, né? Será que hoje nós temos problema de relacionamento? Sim, pastor. Será que temos, meus amados? Pessoas que, não, pastor, o meu espírito não bate, sabe? A química, sabe, pastor, não bate com aquele irmão, com aquela irmã. Eu vou entrar nisso agora. Sabe, pastor? Olha, eu até gosto dele, até eu gosto dela, mas é ele lá e eu aqui. Será que temos problema de relacionamento? Será que hoje a igreja sofre com isso? Oh, queridos, e como? E como? Então vamos lá, vamos à palavra, que é melhor, porque a palavra ela é muito profunda. Então esse problema estava perturbando a comunhão da igreja, e perturba mesmo. Quando há problema de relacionamento, a igreja sofre. E como sofre? O reino de Deus sofre. As consequências são desastrosas. Tem perdas. Pessoas ficam feridas, ficam machucadas. Exatamente por questões de relacionamentos que não estão, posso assim dizer, saudável, relacionamento saudável. Então, a fim de resolver essa questão, vamos lá. O que Paulo fez? O apóstolo Paulo se dirige a um obreiro local. Nós não sabemos quem é este obreiro. A história diz que possivelmente foi Timóteo. Se não foi Timóteo, possivelmente possa ter sido Tito. Então, Paulo, ele se dirige a um obreiro local daquela igreja, que com Clemente, está aí no texto, e os demais cooperadores, procuraria despertar e restabelecer o relacionamento harmônico e fraterno entre essas duas mulheres, que a Bíblia dá o nome de Evódia e Síntica. Como verdadeiro pastor, o apóstolo Paulo, ele trata essas duas mulheres com o devido cuidado e também com o devido respeito, pois as tinha essas mulheres com grande estima. Por que Paulo tinha essas grandes mulheres? Porque essas duas grandes mulheres com estima, porque essas duas mulheres, juntamente com Clemente, foram a igreja de Filipos, nasceram na casa delas. O trabalho começou na casa delas. Então Paulo tinha uma certa consideração. Paulo tinha um respeito muito grande com essas mulheres. Ele exorta, mas exorta com amor. Ele exorta, mas ele exorta com a autoridade de Deus, fazendo com que elas reconhecessem que elas precisavam de voltar ao Senhor e resolver aquela questão de relacionamento, porque elas haviam contribuído e muito com o ministério e com o apostolado do apóstolo Paulo. A alegria de ter os nomes escritos no livro da vida. Próximo tópico, próximo item. A alegria de ter o versículo de número 3 demonstra algo muito precioso para o cristão. Olha o que diz o versículo de número 3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudeis essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão aonde? No livro da vida. Maravilha. Cujos nomes estão no livro da vida. Paulo menciona aqui tal certeza, eu posso ver isso, objetivando aqui, reafirmar a felicidade e a glória de se pertencer exclusivamente ao reino do Senhor. Quando ele diz assim, ajude estes cooperadores que trabalharam comigo, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Os filipenses, eles tinham a sua cidadania romana.
A história nos diz, e a revista também aqui nos diz, que eles eram originários de uma colônia do império. Mas quando o apóstolo Paulo escreve sobre a cidadania, ele se refere-se a uma muito mais importante que a de Roma. Lembra da lição de domingo anterior, quando Paulo diz, lá naquela lição que eu já referi, confrontando os inimigos da cruz de Cristo, ele diz assim, que a nossa pátria é os céus, que a nossa cidade é os céus. Mas ali, quando a Bíblia diz que a nossa cidade é os céus, que a nossa pátria é o céu, está falando de cidadania. Está falando de cidadania. Quer dizer, em outras palavras, existem umas versões bíblicas que diz cidadãos dos céus. Essa é a expressão mais correta. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria é o céu. A nossa identificação é celestial, não é terrena. Amém? Mas nós temos que guardar isso, colocar isso na nossa mente, no nosso coração. Nós não somos dessa terra. Eu sei que quando alguns ouvem, principalmente as pessoas não cristãs, quando ouvem a gente dizer, nós não somos desta terra, eles podem olhar para nós e dizer assim, então vocês são ETs, são zumbis, são estranhos. Sim, nós somos estranhos. Que nos considere ETs, que nos considere extraterrestre, mas a Bíblia diz que nós não somos desta terra, a nossa cidadania é os céus, nós somos cidadãos dos céus. Glória a Deus por isso. Então, a nossa preocupação tem que ser com o quê? Com os céus. Colossenses capítulo 3, o que Paulo diz? Pensai nas coisas que são lá de cima. O que diz no Sermão da Montanha, Jesus ensinando os seus discípulos? Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, consome, e o ladrão vem e rouba. Mas ajuntais tesouro aonde? Nos céus, aonde o ladrão não vai, aonde a traça não vai, Então ajunta tesouro lá. Amados, tudo que você vê na palavra de Deus, ela está indicando exatamente isso. Nós somos cidadãos dos céus, nós não somos dessa terra. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? Jesus, da mesma forma, na oração sacerdotal, ele orou ao Pai e deixou isso bem claro. Pai, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu rogo por eles. Assim, Pai, eu acho linda a oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João. Pai, livra eles, guarde eles, protege eles, porque eles não são. Mas nós não somos. E nós apegamos tanto com este mundo, Tem coisa demais aqui. Anteriormente, no início da minha fé, eu ouvi muitos pregadores em cima do púlpito dizerem que o mundo não tem nada que oferecer. Depois de muito tempo que eu fui descobrir que isso foi uma falácia, uma mentira. Toda a vida o mundo teve muita coisa que oferecer. E atraente. Quem falar que não, e nos engoda, se a gente não vigiar. Tem muita coisa aqui. Agora, é bem verdade que nós apegamos muito com isso aqui, é porque nós ainda, por mais que a palavra de Deus diz e ela revela que as coisas que jamais subiu o coração do homem, na mente humana, é o que Deus tem preparado ali, por mais que a Bíblia nos fale sobre isso, mas nós nunca fomos ali. Nós não sabemos como é lá, imaginamos. E a nossa mente é pequena. Nós não conseguimos calcular, imaginar como será ali. É questão de fé, de acreditar. Abraçar a fé e não abrir mão dela. A verdade é essa. Porque aqui tem muita coisa para nos apegar. E sabe por que nós apegamos aqui? É porque, na verdade, nós andamos mais por vista e não por fé. Nós andamos por aquilo que a gente vê e não por aquilo que a gente não vê. É difícil isso? É. Mas a Bíblia diz que nós temos que andar por fé e não por vista. É por fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo.
Não sei como que é lá, mas eu só sei de uma coisa, a Bíblia diz que é um lugar esplêndido e maravilhoso, é incomparável, não tem lugar semelhante. Então eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz. Então o meu coração tem que estar lá. Irmãos, eu estou falando para mim, não estou pregando e ensinando para ninguém. Vamos lá. A hora passa muito rápido. Pois bem, próximo. A alegria divina sustenta a vida cristã. Olha o que diz aqui. O que é regozijar-se? Eu disse, já disse e vou repetir, é alegrar-se plenamente. A declaração paulina afirma que a fonte da alegria cristã é o Senhor Jesus, é o que eu disse no início. A fonte é o Senhor. Quer verdadeira alegria? A fonte é o Senhor. Vem do Senhor. Aí a gente entende por que Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Há muitos, às vezes, têm dificuldade. Como que é isso? Alegria do Senhor. Pode ler lá, está falando, não é alegria no Senhor, não. É alegria do Senhor. Pode observar lá em Neemias. Em vez de quando a gente ouve alguém dizendo alegria no Senhor é a nossa força. Lá não está falando no Senhor. Irmão, muda completamente o versículo quando você tira o do e põe no. Não é alegria no Senhor, é alegria do Senhor que é a nossa força. É por isso que Paulo está dizendo aqui, queridos e amados irmãos, ele afirma que a fonte da verdadeira alegria é o Senhor, que promove a nossa reconciliação com Deus. Então a alegria vem do Senhor. Ela é o próprio Senhor. Tá? Ela vem do Senhor nas nossas vidas. Fantástico isso. A versão da Bíblia Revista Corrigida emprega a palavra regozijar no lugar de alegria, no versículo 4. É tanto que na minha versão, não sei como que está aí na sua versão, mas a minha versão, em Filipenses 4 e versículo 4, ela usa a expressão regozijai-vos. Mas tem algumas versões bíblicas que usa a expressão alegria. Alegrai-vos no Senhor. Eu tenho as duas versões, mas no momento eu tenho apenas uma versão aqui, que é a versão que diz regozijai-vos. Pois bem, o que é regozijar-se? É alegrar-se plenamente, como já lemos. E a declaração do apóstolo Paulo afirma que a fonte da alegria, como já disse, é o Senhor. Abra sua Bíblia e me acompanhe em Romanos 5 e versículo 1, por favor. Romanos 5 e versículo 1. Vamos ler 2 versículos. Vamos ler o versículo 1 e depois pulamos para o versículo 2. Versículo 11. Diz assim, Romanos 5, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. Ou seja, aqui o comentador está dizendo, através dele, nós somos, através dele quem? Do Senhor, nós somos estimulados a permanecer firmes na fé. Olha o que diz Romanos, você ainda está com a Bíblia aberta, verso 2 agora do capítulo 5. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Maravilha. Gloriamos, essa palavra gloriar aqui, está intrínseco aqui a alegria. Isso aqui é uma alegria. E que alegria é essa, né? Vou repetir. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É a presença viva do Espírito Santo em nós que produz essa certeza. Em João capítulo 16, você não precisa ler, se quiser, fique à vontade, mas no capítulo 16 e o versículo 7, João escrevendo, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for,
enviá-lo-ei. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, eu vejo aqui o apóstolo Paulo falando do tripé do reino de Deus. É como um tripé, aqui vocês sabem o que é tripé, é óbvio, não quero subestimar ninguém. É como que um tripé e coloca a câmara em cima, né? Ou qualquer outro objeto. O tripé, qual é o tripé do reino de Deus? Ele está falando aqui, primeiro, justiça. Segundo, paz. E terceiro, alegria no Espírito Santo. Então, se você pertence ao reino de Deus, se você é súdito desse reino de Deus, entenda isso. Isso aqui deva existir nas nossas vidas. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Jesus. Um outro versículo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Isso é Romanos 15, 13, eu não disse. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aleluia. Sabe que isso aqui, resumindo isso aqui, fechando essa parte aqui, eu estou de olho no relógio. Olha o que diz aqui a palavra. Nada, amados, neste mundo, atenção com isso aqui que eu vou dizer. Nada, absolutamente nada, neste mundo é capaz de superar as vicissitudes da vida, como a alegria produzida em nosso coração pelo Senhor Jesus. Nada, 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 nada. Há pouco, antes do culto, eu conversava com alguém, e eu disse para ela o que ela queria, eu fiz essa pergunta, o que traz alegria para ela? O que traz alegria para ela? Aí olha só a concepção, a criança. Ela falou assim, eu quero muito dinheiro. Quero ter muito dinheiro. A nossa cultura passa isso. Que a alegria, ela está fundamentada, baseada em questões materiais. Ei, isso é ilusão. Puramente ilusão. Até porque, ouça o que eu vou dizer. Até porque, quando a gente parte, a gente vai embora, eu nunca vi um cortejo fúnebre com um caminhão de mudança atrás, levando tudo que você possui. A Bíblia diz, nu você veio e nu você volta. A gente tem que pensar sobre isso. Nunca vi um cortejo fúnebre aonde na urna existe gavetas para levar as suas joias preciosas e o seu dinheiro. Nunca vi. Fica tudo. Pastor, mas até parece que essa palavra acaba causando um mal-estar, um desânimo, né? Mas é a verdade, querido. E se ainda existe um lugar aonde é falada a verdade, é em alguns púlpitos da igreja do Senhor. E a gente precisa disso. A gente nos iludimos muito. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, diz assim, olha o conselho de Tiago, acho lindo isso aqui. Ele diz assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Olha só.
Sem faltar, perdão. Sem faltar coisa alguma. Mais uma referência a Romanos 5,3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nos gloriamos na tribulação. Quando eu repito essa palavra, gloriar está relacionado à alegria. O apóstolo Paulo sabia da batalha que os filipenses estavam enfrentando contra os falsos mestres. Estudamos isso na lição anterior. Havia alguns falsos mestres semeando algumas ideologias, algumas filosofias, principalmente com relação à salvação e etc. E Paulo combateu isso veemente. E Paulo sabia da batalha que os crentes ali de Filipos estavam enfrentando. Algumas heresias que estavam sendo infiltradas na igreja de Filipos para criar dúvidas quanto à fé deles. É por isso que Paulo, de uma forma imperativamente, reitera aqui aos filipenses, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Quer dizer, não vos entristeçais pelas perseguições, não vos entristeçais por estes falsos obreiros que têm infiltrado no meio de vocês, né? Deixa eu contar para os irmãos algo que eu vivenciei hoje, que eu acredito que enquadra muito bem aqui, bem na minha mente agora. Como os irmãos todos sabem, eu sou funcionário público. E eu tenho um chefe, que é capitão da polícia. Inclusive, eu tenho falado de Jesus para ele é muito aberto, dá muito vazão. Inclusive, a sua noiva já esteve aqui nos visitando. A noiva dele mora aqui no Itatiaia, é crente, mas ele não é. O certo é que eu estava ouvindo um hino, lá no meu trabalho, lá na sala. Ele é o chefe da seção e eu sou auxiliar dele. E eu estava ouvindo e todo mundo ouve. Mas a maioria lá é crente, só tem 2 que não são crentes e 3 com o chefe. E estava ouvindo um hino e ele comentou algo do hino. Aí ele me pediu desculpa diante daquilo que ele ia falar. E antes dele falar, eu falei assim: o senhor não tem que me pedir desculpa. O senhor não vai me ofender, mesmo antes de ouvir o que o senhor vai falar. O senhor não vai me ofender, seja o que for o que o senhor for falar, o senhor não vai me ofender. Aí eu de certa forma, eu fechei ele. Que eu disse assim: se o senhor falar qualquer coisa, o senhor vai ofender, não a mim, é a Deus. Aí ele não falou. Porque ele ia falar algo para ofender a Deus. O negócio não é conosco, amados. Não é comigo, não é com você. Está entendendo? Se você está sofrendo alguma perseguição, sei lá, alguma situação, conscientize isso, não é com você. Não. É com o Senhor. E dura coisa, triste coisa, é lutar contra o Senhor. Já está decretada a derrota e o fracasso destes que lutam contra o Senhor. Isso é fato. É bíblico. Deus, Ele é maior. Vamos lá. Então, Paulo, ele traz para nós aqui que a sua alegria, a fonte dela é Cristo. Próximo, irmão Uriel. A alegria divina sustenta a vida cristã. Uma alegria que produz moderação. Próximo, pode passar para o próximo. Uma alegria que produz moderação. O texto bíblico recomenda que a nossa alegria, ou melhor, que a nossa equidade deve ser notória a todos os homens. É o que está no versículo 5. Se você ainda está com a sua Bíblia, o texto aberto, diz assim, olha o que diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Alegria que produz moderação. Quando aqui fala de equidade, e eu convido os irmãos para o próximo domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical, a próxima lição é o equilíbrio, vai falar sobre o equilíbrio. O título da lição é, eu faço questão de passar para os irmãos que venham
A vida cristã equilibrada. O que é equilibrar? Não sei se os irmãos, se eu vou dar conta de equilibrar essa harpa cristã aqui na ponta do meu dedo. Equilibrar, é mais ou menos isso aqui, ó. Não é fácil, não. Existe uma vida cristã equilibrada. Se você perder o equilíbrio, o que acontece? Cai. É a lição do próximo domingo. Vida cristã equilibrada. Então, agora no versículo 5, Paulo começa a falar da moderação, que tem tudo a ver também com equilíbrio. E é bom dizer que na versão da revista atualizada, o termo lá, equidade, quem está com a revista atualizada aí pode conferir. Esse termo equidade que está na Bíblia corrigida, está moderação. Pode conferir moderação. E é bom dizer que ambas as palavras são sinônimas, porque tem o mesmo significado. O que significa equidade? O que significa moderação? Significa, primeiro, a amabilidade, benignidade, brandura. E aí vai, é vasto o significado dessas palavras. Mas tem tudo a ver com a vida cristã. Ser brando, ser amável, ser benigno, isso é moderação, é equidade. E aqui, levando em conta o contexto desta palavra aqui, de Filipenses, os termos referem-se a uma pessoa que nunca usa de retaliação quando é provada ou ameaçada por causa da sua fé. Vou repetir. Aqui se refere àquela pessoa que não usa de retaliação quando é provada e ameaçada por causa da sua fé. O apóstolo Paulo aqui, ele esperava, resumindo aqui, que os filipenses tivessem um autocontrole mediante as perseguições que eles estavam sofrendo dos falsos obreiros, enfim, da situação, e que eles tivessem um comportamento equilibrado, moderado, e que eles não deixassem que aquela situação fizesse brotar no coração deles um sentimento de retaliação ou coisa assim semelhante, mas que eles se comportassem de maneira moderada, equilibrada. Precisamos disso, não é mesmo, queridos? Vamos ser sinceros, e como nós precisamos, principalmente quando nós somos perseguidos, sofremos alguma situação em defesa da fé. Não estou falando de coisas que nós mesmos criamos, não. Porque a gente percebe que muitos dos problemas hoje existentes, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles, é nós mesmos que criamos, inventamos, criamos situações. Eu estou falando em defesa da fé, aquela que vem para perseguir a sua fé, aquela que vem para afrontar a nossa fé, a nossa vida cristã, para nos colocar na lama, lá embaixo. E aí você ter essa moderação, esse equilíbrio, essa equidade, para não usar, como aqui diz a revista, de retaliação ou qualquer outro subterfúgio, quem sabe, para querer se defender. Lembra o que eu disse há pouco. Se te persegue, se falam mal, ou coisa assim semelhante, lembre, não é de você, é do Senhor. Então deixe com Ele. Simplesmente deixe com o Senhor, é com o Senhor. Não foi assim que Davi fez com o gigante? Senhor, quem é esse incircunciso aí? Ele está afrontando, não é a mim nem o exército de Israel, não. Ele está afrontando o Senhor. Ele está desafiando, nem a mim não, ele está desafiando, é a ti. Como é que fica o Senhor nessa história toda? O Senhor vai deixar, o Senhor vai permitir que esses gigantes te afronte? Está entendendo, queridos?
Então a batalha, é por isso que a Bíblia é clara em dizer que a batalha, a guerra, não é nossa, é do Senhor. É Ele que peleja por nós. Para terminar, que nosso horário já se foi. Terceiro tópico, eu vou resumir e já vamos concluir. A singularidade da paz de Deus. A alegria desfaz a ansiedade e produz a paz. O versículo 6 diz assim, que sendo... agora sim, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações ou com ação de graça. Ou seja, além de gerar essa alegria, de gerar uma moderação, uma equidade, a alegria do Senhor também desfaz a ansiedade. Quando nós buscamos essa alegria do Senhor, amém, amados? Não há lugar para a ansiedade no nosso coração. Ela vem, ela surge, mas logo ela desaparece, porque a alegria do Senhor, ela vem e estala em nossos corações. E nós podemos confiar nisso, acreditar nisso. E as nossas petições, como diz aqui no verso 6, devem ser feitas humildemente com ações de graças, reconhecendo a misericórdia do Senhor, ao mesmo tempo em que confiamos na providência do Pai Celeste. Quando você ora, quando você pede ao Senhor, aqui está dizendo, nós devemos pedir confiantemente, acreditando que a resposta virá e a providência de Deus virá. Então, seja qual for a situação. Próximo, uma paz que excede todo entendimento. Versículo 7, e é o término aqui, o encerramento. Versículo 7 diz assim, glória a Deus, olha o que diz o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queridos, uma paz que excede todo entendimento. No versículo 7 aqui, como eu acabei de ler, o apóstolo ele fala acerca de uma paz que excede todo esse entendimento. Fica claro aqui que a alegria e a paz são recíprocas entre si. Quando aqui fala, e a paz de Deus, você pode colocar a palavra alegria, que está dentro do assunto. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. E a alegria do Senhor que excede todo o entendimento. Ou seja, essa paz que excede todo o entendimento, ela vem do próprio Jesus. Lembre do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, quando Jesus diz, deixo-vos a minha paz. E ele diz, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo também tem uma paz para dar. Mas Jesus disse, mas a paz que eu lhe dou, não é como a paz que o mundo dá. Então, só aqui dá para entender que existe uma diferença entre a paz que Jesus dá e a paz que o mundo dá. Correto? Porque ele diz, a paz que eu dou, não é como o mundo dá. E nós sabemos muito bem, hoje nós sabemos muito bem qual é a diferença da paz que Jesus dá e a paz que o mundo dá. Porque lá nós tivemos, lá nós vivemos, lá nós até desfrutemos desta paz do mundo, entre aspas. Mas depois que você conhece a verdadeira paz, você sabe a diferença. A paz que o mundo dá é uma paz falsa, mentirosa. É uma paz passageira, efêmera. É uma paz que não preenche, que não satisfaz completamente. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre sentimos ausência de algo. Por isso que eu disse no início, amado, se nós estamos vivendo uma vida de insatisfação com Jesus, está errado. Porque com Jesus, amados, não existe
paz incompleta. A paz de Jesus preenche, satisfaz, ela é completa, ela não é incompleta. Por isso que nós temos que rever os nossos sentimentos. Tem paz aí? Existe paz no seu coração, na sua alma? Jesus está aí. Se existe paz, existe alegria. E a alegria, repito, não se baseia, não se fundamenta em coisa efêmera, em coisas passageiras. A verdadeira alegria se fundamenta em Jesus. Que Deus nos abençoe. O horário já se foi e eu passo para a conclusão. A conclusão da revista diz assim: a carta aos Filipenses, em sua completude, destaca a alegria do Senhor como uma virtude de sustentação da vida cristã. Não se trata da alegria passageira, como eu acabei de dizer, ou um momento emocional. Se tivesse tempo para falar sobre isso, é momento emocional. O que é momento? Depende do momento para sentir essa alegria. Depende eu já disse um pouquinho, da circunstância. Se a coisa está em vento em popa, ei, pastor, o comércio lá está uma bênção. Ou então, ei, pastor, os negócios está em vento em popa, aleluia. Estou sentindo uma paz, uma alegria, porque as coisas estão fluindo. Muito bem. Aí vem o momento da prova. Vem o momento daquela situação, né? Cadê a alegria? Desaparece, some. Entendeu? Então, é meramente emocional. E eu concluo então: a alegria do Senhor alimenta a nossa alma e produz paz e segurança, porque essa paz é como uma sentinela celestial que nos guarda do mal. Ora, a alegria também é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É fruto. Isso reforça o que eu disse no início. A alegria é uma pessoa. É Jesus. E vem através da pessoa do Espírito Santo. Porque Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é gozo. Tem uma versão que diz alegria. Gozo, alegria, paz, né? Então é fruto. Então vem do Espírito, vem do Senhor nas nossas vidas. Ora, a alegria também, já disse, ou seja, pois a presença dele, do Espírito em nós, produz uma vida interior que supera todas as nossas necessidades, todas as nossas vicissitudes. Vamos de pé. Deus abençoe. Eu quero orar para concluir a nossa parte aqui em nome de Jesus. 21 horas. Queridos, vamos pedir ao Senhor agora em oração, para que Ele nos ensina, mediante as circunstâncias, por mais adversas que sejam elas, a viver uma vida alegre no Senhor. As coisas podem, talvez, não estar em vento em popa, como disse aqui. Talvez não estar do jeito que você desejou ou gostaria. Mas nós não podemos perder a satisfação e a alegria no Senhor. Por isso que eu digo, eu sempre costumo dizer isso, o crente ele pode estar, como nós ouvimos aqui no domingo, né, que mensagem maravilhosa que nós ouvimos no último domingo aqui, que o pastor Diogo pregou aqui, em meio aos discípulos ali naquele barquinho, com Jesus naquele barco. O vento pode estar soprando forte, né? O vento pode soprar ao contrário. Mas lembre o que nós ouvimos aqui. Quando você menos espera, quando nós menos esperamos, o que acontece? Jesus levanta e diz ao vento e ao mar: cala-te, acalma-te, e a bonança vem. Precisamos de crer nisso, acreditar nisso. Então por isso que eu quero orar os irmãos agora, por mais que o vento esteja soprando. Mas lembre de uma coisa, eu sempre gosto de dizer isso: se Jesus está no seu barco, você vai continuar alegre, você vai continuar crendo, você vai continuar esperando. O que tem que acontecer é você ter a convicção que Jesus está no barco. Jesus está no barco, eu repito. E se Ele está no barco, amados, Ele pode estar dormindo lá na popa do barco. Mas vai chegar o momento que Ele vai se levantar e vai dizer ao vento e ao mar: acalma-te e cala-te. A noite, ela não dura a vida toda. É por isso que a palavra de Deus diz
que ao amanhecer vem a alegria, vem o gozo. Lembra? O choro pode durar a noite inteira. É óbvio que quando estamos chorando, parece que a noite não vai passar. Eu creio que eu falo a pessoas que já viveu momentos assim, como eu particularmente já vivi momentos assim, que parecia que a noite não ia passar. Aquela noite era mais do que 24 horas. Mas chega o momento, amado, que o sol aparece. A Bíblia diz que na quarta vigília, está lá no texto, Jesus vem andando sobre o mar, e os discípulos acharam que era um fantasma, assustaram, e teve um dos discípulos mais audacioso do que o outro, quando perguntou: és tu, mestre? Se é tu mesmo, então manda que eu vá ao teu encontro. Então venha. Amados, o que eu quero dizer é o seguinte aos irmãos: Jesus, ele vai se manifestar na hora certa e no momento certo. Seja na quarta vigília. Sabe o que é a quarta vigília? Segundo a história, a quarta vigília é entre as 5 da manhã, aliás, entre as 4 da manhã às 6 da manhã. É o horário que nós estamos vindo orar aqui de madrugada. Das 4 às 6 da manhã é a quarta vigília. Hoje eu estava orando aqui de madrugada, veio isso na minha mente. Por isso que eu estou falando, e eu falei para Deus, eu estou orando na quarta vigília. Nós estamos orando aqui todos os dias na quarta vigília. E a tua palavra, eu orei ali e falei: Senhor, e a tua palavra diz que na quarta vigília o Senhor se levantou e se manifestou e trouxe bonança, trouxe refrigério para aqueles que estavam no barco. Senhor, traga refrigério para nós. Então, na quarta vigília, entre as 4 às 6 da manhã, isso significa dizer, eu já disse isso aqui uma vez, que segundo a história, o momento mais escuro da noite é exatamente na quarta vigília. E eu sempre pensava que era à meia-noite. Sabia disso? Não é. A ciência já comprova isso, que o momento mais escuro da noite não é meia-noite. É exatamente na madrugada, quando o sol está prestes a aparecer. É o momento que diz a ciência que dá o momento mais escuro do planeta. Tudo é profético, amado. Se Jesus apareceu à quarta vigília, isso significa dizer que é no momento mais difícil, mais escuro da nossa vida, é que Ele vem e manifesta e diz: acalma-te, aquieta-te, eu estou no barco. Você crê nisso? Eu creio nisso. E é por isso que nós estamos orando a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu não sei o que você quer do Senhor, mas você tem a oportunidade agora de pôr diante do Senhor. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de alimentar a nossa alma. Verdade, Senhor, que vem de encontro, Senhor, às nossas vidas. E eu sou agradecido ao Senhor pela vida de cada um dos Teus filhos que o Senhor traz aqui nesta noite, para receber a Tua palavra, receber este alimento, Senhor. E eu não sei a necessidade, mas o Senhor sabe. E eu quero, como Teu servo, te pedir agora que o Senhor vá de encontro a cada necessidade, Senhor, dos Teus filhos. Que o Senhor venha, Deus, de uma maneira sobrenatural, surpreendente, e mude, Senhor, a história, Senhor, de tristeza, de insatisfação, a história, Senhor, que tem marcado a vida, Senhor, dos Teus filhos, e, ó Deus, que não tem trazido alegria no coração, mas que o Senhor venha agora, porque o Senhor é a alegria, o Senhor é a nossa alegria, e eu peço, Senhor, manifesta, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, os Teus filhos. Assim eu oro e te peço, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou irmãos, eu consigo ver essa cena.
E eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás. Quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.